Então, irmãos, hoje nós vamos estudar um pouco sobre a aliança de Deus com Noé e fazer um paralelo com Jesus Cristo, ok? Então nós vamos estar pensando um pouco na experiência de Noé com Deus e a experiência que Jesus, como esta aliança maior, superior, veio trazer para a igreja. Muito bom a gente estudar isso na palavra do Senhor. Então, texto em Gênesis, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 6, e me perdoe se eu vir um pouquinho, tá, irmãos? É que para enxergar ali na televisão que nós pusemos ali em cima é mais difícil, então aqui está melhor, né, irmã Teresa? Diz lá Gênesis 6, vocês sabem a história, Deus ia destruir a humanidade lá, mandar o dilúvio porque o pessoal tinha se corrompido, né? O único justo que Deus achou foi Noé. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Deus foi bom com Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Em algumas versões fala Cão, né? Mas Cã, melhor tradução. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, então veja, irmão, Deus está conversando com Noé, está falando com ele, está se revelando, está fazendo aliança. Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Fico pensando assim, irmãos, né? Como deve ser difícil para as pessoas que não creem na Bíblia e que acham que essas histórias da Bíblia não têm fundamento. Eles devem ficar doentes, né? Quando milhares e milhares de pessoas falam sobre isso, ensinam sobre isso, pregam sobre isso, e isso vai passando milênios, está se falando da história de Noé. Porque nós cremos, né, irmãos? A Bíblia, no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus falou sobre Noé como uma testemunha das coisas que também vão acontecer no futuro. Então, vamos entrar um pouco nessa história, que não é diferente da nossa, viu, irmãos? Não mudou muita coisa. Primeira coisa que a gente vai ver, uma constatação verdadeira. Deus, da sua eternidade, olhando para a terra naquele tempo e percebendo que a corrupção generalizada da raça humana. A raça humana havia se desviado da presença de Deus. O coração do homem era mau, havia violência, os seus pensamentos não eram bons. E Gênesis 6,5 então diz lá, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Fale comigo, irmãos, assim, misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Deus tem um povo, irmãos, que pode ser diferente disso. Deus tem uma igreja espalhada por todo esse mundo, de línguas diferentes, pessoas que têm na mente coisa boa, que têm na inclinação do seu coração bons pensamentos, que deseja fazer o bem, que não se associa com o mal. E é sempre a história do bem e do mal, né, irmãos? Do bem e do mal. Você levanta de manhã, você escolhe ou fazer o bem ou fazer o mal, ou se irritar ou pedir ajuda do Espírito Santo para te acalmar. É uma luta constante. Mas graças a Deus que quando a gente anda com Deus, é possível ser diferente do que estava a maioria da terra naquela época. Agora, irmãos, mudou hoje? Não mudou. Não mudou.
Pessoas morrem todos os dias, com violência doméstica, marido matando esposa, pais matando filhos, tudo que é tipo de coisa horrorosa tem acontecido na nossa sociedade. Outra coisa, então, Deus fez uma constatação de que o homem tinha se perdido de vez, e então a iminência do juízo divino estava prestes a acontecer, não é? Juízo divino. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei juntamente com a terra. Juízo divino. Como é que nós trabalhamos, irmãos, o nosso conceito de Deus, né? Sabendo que Deus é amor, é graça, é misericórdia, que é o melhor para nós, mas ao mesmo tempo que é um Deus santo, e que, sendo santo, a santidade dele exige que as pessoas se arrependam dos seus pecados e caminhem um caminho diferente, né? O juízo divino vai acontecer, todas as pessoas que passarem aqui nessa terra um dia vão na eternidade prestar conta da sua vida a Deus, que fizeram, que não fizeram, se creram em Deus, se não creram, se arrependeram dos seus pecados ou não arrependeram, todo mundo, isso não tem como escapar. Mas a gente gostaria, né, de mudar um pouco essa história, né? Falar, não vai ter juízo, não vai ter um acerto de conta, né? E aí se tenta inventar um lugar intermediário de passagem, né? A pessoa sai aqui, morre, o espírito vai, não está preparado ainda, né? As pessoas falam sobre isso, né? Aí ela vai para um lugar intermediário que chama o quê, irmãos? Só você que falou? Chama o quê, né? A teologia católica ensina, né? É purgatório, né? É um lugar, porque se não deu certo de se preparar como devia aqui na terra, aí vai para um lugar. Aí outra doutrina diz assim, não, você vai evoluindo, teu espírito vai, volta no outro corpo, você faz o bem, melhora, aí você vai evoluindo, até chegar a um espírito perfeito. Não tem jeito, irmãos, é assim, ó, viveu, Hebreus 9, 27, o homem está determinado morrer uma só vez e depois disso, juízo. Como é que nós vamos nos apresentar, né? Aí que é a coisa. Então, irmãos, a gente tem que nos apresentar como Noé, que Deus falava com ele, que ele é um homem justo, temia a Deus, andava com Deus. Se a gente fizer o caminho do Noé, acho que vai, viu, irmã Teresa? O caminho de Noé, vale a pena fazer o caminho de Noé. Então, juízo vai vir. Também, irmãos, a gente percebe a frustração de Deus com a humanidade, né? Deus não se frustra. Deus se frustra, fica chateado com as coisas que acontecem, porque quando ele criou o homem, ele falou assim, vou fazer o melhor. Mas, infelizmente, o homem se desviou, pecou, desobedeceu e entristeceu o coração de Deus, né? Gênesis 6,6, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração, né? Vamos entender esse arrependimento, não como nós que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, é uma coisa diferente, é uma frustração. Deus ficou triste com a sua criação, então resolveu terminar com tudo não, né? Porque ele separou Noé e a sua família para dar continuidade à raça humana, e isso é uma coisa importante. Agora vamos para Jesus um pouquinho, a aliança de Deus com o homem através de Jesus Cristo. Vamos comparar o que Deus fez. Vamos ter também uma constatação verdadeira, ou algumas. Vamos ver alguns versículos que falam verdade sobre as coisas de Deus no Novo Testamento. Vamos ler junto esse, irmãos? Pois então, uma constatação verdadeira, todos pecaram. A partir de Adão e Eva e da desobediência, toda a geração que vem posteriormente é filho de Adão, e nós nascemos já com essa tendência ao pecado, naturalmente. Todos pecaram, e por isso nós estamos destituídos, ou carecemos da glória de Deus, como diz um outro versículo. Antes desse, né? A gente pode lembrar também Romanos 6, 23, que diz lá, o salário do pecado, o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o salário do pecado é a morte,
Isaías diz lá: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, seus pecados esconderam vocês do rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, todos pecaram, o salário do pecado é a morte, e o pecado nos separa de Deus. Então, aquelas pessoas que ainda não se libertaram dos pecados, né, que são presas, que pecam constantemente, conscientemente, e não querem parar de pecar, porque essa que é a questão, irmãos, né? Quem que é escravo do pecado? Quem peca, gosta do pecado e quer continuar pecando. Esse é escravo do pecado. Quem encontra Jesus, encontra a santidade, recebe o perdão, ele vai trilhando outro caminho, então ele não quer mais pecar. Então, não, o pecado separa a gente de Deus. Não importa se você é crente, se você não é crente, quantos anos você serve o Senhor, se você sair amanhã e começar a fazer coisa errada aí, e ir contra a palavra do Senhor, você vai sentindo bloquear a comunhão, vai bloqueando a comunhão, vai ficando triste, vai ficando abatido. E às vezes acontece na vida das pessoas, né? Você encontra alguém na rua, você começa a conversar, fala assim: eu já fui crente, por que você não está? Não estou mais, tal, começa a contar a sua história, começa assim, não vigia naquilo que tem que caminhar com Deus, deixa o pecado entrar, vai entristecendo o coração, vai ficando com vergonha, vai se afastando, e aí o Espírito Santo não toca mais, a pessoa se afasta, é fácil se afastar. Então, irmãos, isso é uma constatação espiritual. Outra coisa, o justo viverá pela fé, e é evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Ou seja, irmãos, a lei, os mandamentos são bons, revelam a glória de Deus, mas revelam que o homem é pecador, e que ele sozinho não consegue guardar a lei como deveria. Então, a lei não justifica, a lei não salva, o justo viverá pela fé no Evangelho, em Jesus Cristo. É nisso que nós temos que viver, pela fé, e isso é uma constatação. E outra coisa, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecado. Nós sabemos, irmãos, que Deus instituiu o sacrifício no Antigo Testamento, e que quando morria um animal havia uma substituição, o sangue vertido daquele animal saciava a justiça de Deus, a santidade de Deus, para que o povo recebesse o perdão, mas era um exercício falho, porque os seres humanos eram falhos, então é impossível. Mas a gente sabe que sem derramamentos de sangue não há remissão de pecado. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, é a nossa segurança. Então, por que nós estamos falando isso? Porque a aliança com Cristo é superior do que a aliança do Antigo Testamento. 2, Noé. Então Deus quer fazer com Noé um novo projeto divino para o ser humano. Reeditar a aliança de Adão com Noé. Interessante, né? A aliança de Deus com Adão, irmãos, é o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre os animais, que eles sejam férteis, se multipliquem. Deus abençoou Adão e Eva para governarem sobre os animais e serem bênção, crescer, multiplicar, encher a terra. Esta era a aliança de Deus com Adão. Esse texto está em Gênesis 1:26, a gente não precisa ler todo, né? Mas ali está dizendo: façamos o homem, domine sobre os animais. Deus os abençoou, ele disse: sejam férteis e multipliquem-se. Era o que Deus queria no início de todas as coisas, que Adão multiplicasse, que enchesse a terra, e que houvesse paz. Era o projeto divino. Aí veio o pecado, atrapalhou tudo, mas então Deus agora, com Noé, ele quer reeditar a aliança que ele fez com Adão. Mas com você estabelecerei a minha aliança, você entrará na arca com seus filhos, etc, etc, os animais, não precisamos ler o texto, porque é conhecido. E um outro texto que fala da aliança, Deus disse lá em Gênesis 9, né, depois que veio o dilúvio, tudo, e Noé saiu da arca, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, de novo dando autoridade para o homem cuidar dos animais, da criação, como fez com Adão.
Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e aos peixes do mar, eles estão entregues nas suas mãos. Olha a aliança, irmãos. De novo, Deus confiando no homem. Tudo que vive e se move lhe servirá de alimento, assim como lhes dei os vegetais e assim por diante. Então, Deus está renovando a aliança. Deus é um Deus que renova a aliança, amém, irmãos? Renova. Não renovou com você? Não renovou comigo? Né? Não só quando a gente se converte, às vezes a gente passa tempos difíceis na vida, que precisa falar com o Senhor de novo, que precisa pedir perdão de novo por alguma coisa que não foi boa. O quem de nós, irmãos, não precisa pedir perdão de vez em quando e avaliar a nossa vida diante do Senhor? Deus fala com Noé, no projeto de Deus com ele: vamos construir a arca da salvação. A arca de Noé representa a salvação da sua família, da raça humana, né? Lógico que aqui não é salvação no sentido espiritual, aqui não está falando de salvação em termos de eternidade, era um outro tempo. Vocês imaginam, irmãos, Deus chegar nesse ponto de destruir todos os animais e todo ser humano que vivia? Já tinha muita gente naquela época. E outra coisa, vir chuva do céu e abrir as fontes de baixo, que subiu água de baixo também, foi uma mudança climática e de estrutura da terra. Foi uma mudança geral. Então, a gente vê essa história, mas essa história é profunda demais. Muito bem, então, Noé, né, fará uma arca, tal. Nós já lemos esse texto no início, nós não precisamos, mas Deus mandou construir a arca. Deus está fazendo uma aliança com o homem, dizendo assim: vamos recomeçar a história do homem diferente, diminuindo o tempo de vida do homem. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá quantos anos, irmãos? 120. Quando a gente vê assim na televisão, fulano de tal tem 110 anos, a gente fala: meu Deus do céu, 110 anos, como é que viveu tanto assim, né? Mas na época lá, antes, o que era? 900 anos dá mais sentido de eternidade do que 100 anos, né, irmão? Fala a verdade. Fala, 900 anos, 900. Então, quando a gente pensa que Noé ficou 100 anos construindo a arca, se fosse representar para nós, seria 10 anos da nossa história, não seria tanto tempo assim. 100 anos para Noé era moleza, irmão. Para quem viveu 900. Mas, meus irmãos, veja que Deus está lidando com a sua criação, né? Está refazendo uma aliança, mas já diminuindo, porque a paciência de Deus cansou. Meu espírito não vai contender 900 anos com esse homem fazendo besteira o tempo todo. 100 anos está bom demais. Chega. Outra mudança, né? A gente fala de evolução, mas aqui foi uma desevolução, foi para trás, porque vivia 900, passou a viver 100, piorou a coisa. Mas tudo nas mãos do Senhor. O Senhor é Deus e está no controle de toda a história. Vamos para Cristo, um novo projeto divino para a igreja do Senhor. E aí nós vamos para aqueles textos clássicos, né? Que Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o grande projeto de Deus para a humanidade. João 3,16 se tornou um texto clássico, né? Jesus veio na plenitude do tempo, no momento certo da história, da revelação de Deus ao homem, do Deus que faz aliança com o homem, né? Nascido de mulher, nascido debaixo da lei, veio para cumprir a lei, ele mesmo disse isso, e quando ele morre na cruz, ele pode justificar a todos nós de modo muito especial. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma aliança maravilhosa. João Batista viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio para nos salvar, tirar os nossos pecados. Mas tem um texto que nós vamos ler agora, irmãos, de Hebreus, que é fantástico, que fala que Jesus, ele faz uma aliança muito superior a toda a aliança do Antigo Testamento. Então vamos ler com calma esse texto de Hebreus 7, 22 a 26. Jesus tornou-se
por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Pare e pense nisso, irmãos, que o autor de Hebreus está falando uma coisa muito importante. Jesus é garantia. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo vem ser o selo de Deus na nossa vida, é o penhor, é uma garantia de que nós somos de Deus, e Jesus é garantia do quê? De uma aliança superior. De que Deus está levando a sério esse negócio de cuidar do homem, de salvar o homem, de acertar a vida do homem, de fazer o homem uma bênção nas mãos deles. Deus está levando a sério. Então Ele está aprimorando a sua aliança, né? O irmão Pedro Marques falou hoje na escola dominical sobre as dispensações de Deus reveladas em todo o Antigo Testamento. Falou que Jesus é a sexta, né, Pedro Marques? Foi isso, né? E a sétima é o milênio. Então, Deus vai revelando o seu amor. Ora, daqueles sacerdotes que tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício, sacerdotes humanos, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Louvado seja o nome do Senhor. Não muda o sacerdócio de Jesus. 25. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente. Vamos falar essa frase juntos, salvar definitivamente, juntos. Salvar definitivamente, para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que, por meio dele, de Jesus, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por nós. Então a gente tem que ser amigo de Jesus, irmão, amigo de Jesus. Chegar em Jesus, Jesus nos leva ao Pai, intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós também, nos ajuda, às vezes nem sabemos orar como convém, mas com gemidos inexprimíveis, Ele leva as nossas orações ao Pai. Essa é uma segurança, irmãos. E verso 26, é de um sumo sacerdote, como este que precisávamos, como que é Jesus, irmãos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma aliança superior. Nós temos que estar nessa aliança, irmão. Como é que a gente está enquadrado? Dentro dessa aliança, junto com Jesus, debaixo de todas essas promessas de Deus, para servir a Deus de uma maneira verdadeira. Mas nós temos sempre que decidir, né? Queremos ou não queremos essa aliança? Queremos ou não queremos intimidade com Deus? Queremos ou não queremos ser separado dos pecadores? Precisamos se separar, não das pessoas que ainda não têm Jesus. Essa nós temos que nos aproximar e amá-las. Separado dos pecadores aqui, irmãos, é o seguinte, dos atos pecaminosos dos pecadores. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Então a gente não se envolve. Não queremos saber da roda dos escarnecedores, da malícia desse mundo. A gente liga a televisão, só tem porcaria. Então é isso, irmão. Ou a gente escolhe entrar na arca ou ficar do lado de fora. Como é que a gente faz? Noé, ponto 3, então vocês irmãos sabem que são 3 pontos, né? Então vocês já vão percebendo que está indo para o final, né, irmãos? É bem assim mesmo. Noé, planejamento e execução do projeto. Vamos ver. Primeiro Deus escolheu Noé e sua família, né? Esta é a história da família de Noé. Noé era homem, o que, irmãos? Justo, íntegro entre o povo da sua época. Como é importante isso, né? As pessoas conhecerem a gente porque há integridade, né? Aquela pessoa lá, a palavra dela é verdadeira, ela paga as contas, ela não dá calote, o que ela diz sim, sim é sim, sim, não, não é não, não. Como é importante esse negócio de integridade social. A gente fica preocupado às vezes com os políticos evangélicos, porque vão lá e falam uma linguagem evangélica, mas na hora de mostrar a justiça. Você lembra aquele pastor que orou pela propina, irmãos? Não, pensa só, irmão, pensa comigo. Corta para mim aqui, né? Pensa só, o cara pega a propina, sabe que é um dinheiro errado, junta com os comparsa dele lá e ora. Obrigado, Senhor, pela propina. É o fim da picada, né, irmão? É a mesma coisa que um homem com homem, mulher com mulher, dizer que se amam e se abraçar e orar para Deus abençoar o relacionamento deles. Pensou isso? Né? Deus sabe do meu sentimento, eu amo aquela pessoa. Só que aquela pessoa é igual a você, é do mesmo sexo, sabe? Deus falou que tem que ser diferente. Está filmando? Obrigado, irmão.
Vão me visitar na prisão, irmão, já, daqui a pouco. E não pode pregar mais. Então tem que esconder a verdade. Ainda bem que quem acessa o nosso site são 5 pessoas no máximo, às vezes não funciona direito. Mas pensa só, irmãos. Pensa só isso. Que ponto nossa sociedade está chegando. Então, nós não somos melhores que ninguém. A gente tem fraqueza também. Há tentações. Certo? Se todo mundo sondar o seu coração, sabe qual que é a sua falha, aonde o inimigo às vezes vai atentar. Então, ninguém é aqui, vamos dizer assim, a gente quer ser parecido com Jesus e precisa, e buscando o Senhor isso vai acontecendo, mas a verdade tem que ser dita, Deus não se agrada dessas coisas, por isso vai haver um juízo no final e a gente sabe disso, né? E diz lá, ele andava com Deus, não diz que Cã andava com Deus, que Jafé andava com Deus, que a mulher dele andava com Deus, não, falava que Noé andava com Deus. Deus que disse, Deus lembrou de Ló, por causa de quem, irmãos? Lembra da história de Ló? Deus lembrou de Ló por causa de quem? Por causa de quem, irmãos? Abraão. Não é que Deus orou, pô, Ló, vou salvar o Ló. Não, ele lembrou de Abraão, que Abraão intercedeu por Ló. Então, naquela época, se encontrava assim, um Abraão, um Noé, um Enoque. E hoje? Jesus pode contar com cada um de nós. Com Chico, com a Mamaria. Mamaria eu sei que pode, que a Mamaria está orando direitinho lá, né, Mamaria? Ela me conta que ela busca lá, liga o radinho lá nos programas evangélicos. Deus pode contar com a gente, irmãos, comigo, com você. Então, que o Senhor nos ajude, né? O trabalho de Noé, duração, 100 anos. Aos 500 anos, o Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Gênesis 5:32. Pois Gênesis 7:6. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. 100 anos lá, esperando a promessa de Deus. Obedeceu todas as orientações do Senhor, diz lá Gênesis 6:22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Irmãos, um segredo, obediência. E hoje de manhã nós estudamos na escola dominical um pouquinho sobre Deus como Pai, a nossa relação com Deus sendo nosso Pai, a paternidade de Deus. E eu fiquei pensando muito assim sobre isso, porque é muito bom ter Deus como Pai, né? Traz intimidade, Jesus abriu uma porta especial para a gente se relacionar com Deus. Só que assim, Deus é Pai, mas é Deus. Né? Por exemplo, o Edson está aqui, o pai dele está sentadinho ali, a mãe, né? Você respeita o seu pai, não respeita? Sim. Eu vou perguntar lá depois, hein? Dá trabalho, seu Edson? Não. Perguntar para o discipulador dele se dá trabalho. Então, ele olha para o pai, ele sabe que o pai ama, mas ele olha para o pai, sabe que é pai, mas também é homem. Também tem falha. Talvez seu pai já chegou para você, filho, desculpa, fiquei bravo, exaltei, exagerei, né? O nosso relacionamento com os pais na terra é assim, a gente ama o pai, tem respeito, mas sabe que é ser humano, faz besteira também. Agora, Deus é diferente, porque é um pai diferente, né? Ele é pai, a gente pode ser próximo dele, mas ele é Deus. Amém. Ele é santo. Então a gente tem essa dificuldade, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter intimidade, ele é pai amoroso, a gente sabe que ele é o Senhor, ele é o Deus Criador, ele é o Todo-Poderoso, ele é juiz e justo. Você sabe quando a criança é pequena e apronta alguma coisa e a mãe diz assim para o filho: você aprontou, né? Quando seu pai chegar, você vai ver. Faz do pai um vilão, né? Em vez da mãe resolver o problema lá, ela leva o pai a nível de vilão, né? Você vai ver o seu pai. É que nem o pastor, ó, tem muito pai fazendo besteira aí, hein? A criança é pequena e fala assim: ó, o pastor está chegando, hein? Ó, se comporta, o pastor está chegando. Pastor é que nem policial, né? Ó, a polícia está chegando, ó, se comporta. Tudo bem, tem essa relação de autoridade, tudo bem, mas o pastor não quer ser, as crianças têm medo do pastor, né? Quer ter um relacionamento legal. Então, irmãos,
Nós temos um Deus que é Pai, que nos ama, e Ele vai sempre ter paciência com a gente. O que eu sempre fico pensando é mais ou menos assim, meus filhos, né? Sei lá, acho que tudo que eles pedirem para eu fazer, dificilmente vou falar não. Dificilmente vou falar não. E eu sei que se eles fizerem alguma coisa que me entristecer, eles não vão deixar de ser meus filhos, eu vou continuar amando. Essa é a grande verdade, né? Eu vejo Deus Pai da mesma forma. Mas se a gente for sincero e chorar na presença dEle, e se arrepender do que fez errado, Ele vai nos aceitar de volta. Nunca pense que não dá mais, irmão, nunca pense que não dá mais. Nunca pense. Tem igrejas aí que te dizem, se você errar em tal área aí, nunca mais, está perdido, está já no limbo do inferno. Não. O amor de Deus é muito grande. A aliança de Jesus não é superior, irmãos, porque é um sangue que pode nos salvar. Então, na verdade, nós temos um Deus que é Pai, e Ele deseja que a gente obedeça. O que foi falado na escola dominical, o irmão Pedro deu aula e falou bem legal mesmo, que é o seguinte, que a gente quer agradar a Deus, como nosso pai, como um filho que ama o seu pai na terra, quer obedecer para agradar. É assim que funciona, não por medo, mas por desejo de ver o nosso pai feliz. Quem quer ver Deus feliz com a sua vida, diga amém. Deus quer ver você acertando para Ele ficar feliz, e você fica feliz também, em nome de Jesus. Noé creu na palavra do Senhor, Hebreus 11:7, testemunha. Pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda se viam, movido de santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é pela fé. O resultado: a salvação da família de Noé e dos animais. Não vou ler porque é grande e nós já vimos que isso aconteceu. Adoração e sacrifício, esse é legal, olha o que aconteceu. Gênesis 8:20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, né? Então, depois que Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez, uma das primeiras coisas foi construir um altar. Deus tinha mandado separar alguns animais puros, a mais do que alguns casais, que era só o casal de animal, e ele pôde fazer uma oferta ao Senhor. O sinal divino da aliança, verso 13, né, Deus diz que estabeleça uma aliança com vocês, quer dizer, nunca mais ele ia destruir o ser humano com águas do dilúvio. Verso 13, o meu arco que colocarei nas nuvens será o sinal da minha aliança. Então Deus pôs o arco-íris. Irmãos, antes do dilúvio não chovia na terra como chove hoje, isso está mais provado, né? Já está falado. Então mudou todo o sistema, e então o arco-íris é aquela coisa bonita, que tem, lógico, toda uma explicação científica, física aí, lógico, mas que Deus que fez. O planejamento e execução do projeto igreja. Agora nós estamos indo para o final. A arca tipifica a igreja. Agora nós vamos ver aqui alguma coisa que tipifica do Antigo para o Novo Testamento. Jesus disse: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Louvado seja o nome do Senhor, né? A arca da salvação, a igreja é o lugar da salvação. A igreja seria como uma arca. Agora vocês vão olhar aqui para essa igreja e vão imaginar que isso aqui é uma arca, né? Mas que igreja que nós estamos falando? Qual igreja? Uma denominação? Não, não é uma denominação, é a igreja de dogmas humanos. Porque, irmãos, por que tem diferença entre as igrejas, denominação, igreja católica e vai indo? Por quê? Por causa do ser humano, interpreta de um jeito, interpreta do outro jeito, vai puxando de um lado, puxando do outro, vai formando os seus dogmas. Mas não é essa a igreja de Jesus, ela é maior, de um culto específico. Não, Deus é um Deus de várias manifestações, de adoração, de culto. A igreja somos nós, aleluia, os salvos, os crentes, os cristãos, os discípulos, aqueles que amam o Senhor. Nós somos a igreja, e quando a gente se reúne todos juntos no mesmo Espírito, a gente pode adorar esse Deus em espírito e em verdade. Nós somos a igreja. Acaso não sabe que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês,
e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo. Então, irmãos, nós somos do Senhor, e o Espírito Santo é nosso, Ele habita em nós, Ele, vou usar uma palavra assim, estranha, né? Mas de fato é isso, a gente crê que Ele nos possui, Ele habita em nós, Ele está dentro do nosso coração. Lógico, estudiosos dizem assim que é como se fosse, né, uma centelha de Deus em nós, porque se o Espírito Santo entrar todo o seu poder de uma vez só, nós estamos perdidos, mas Ele está habitando em nós. Vocês não sabem que são santuário de Deus e o que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, irmãos, é esta igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja. Então, cada vez que a gente está andando, servindo, trabalhando, orando por alguém, dando um conselho, chorando com quem chora, alguém às vezes está angustiado, precisa chorar, abraça, chora junto, você está sendo igreja, está sendo bênção. A adoração em um altar que Noé levantou tipifica nossas vidas como verdadeiros adoradores. Jesus falou lá para a mulher samaritana: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, com sinceridade, com alegria, com liberdade. Por que liberdade? Porque não estão presos no pecado, foram libertos, o sangue de Jesus nos purifica, então tem acesso ao Pai. São esses adoradores que o Pai procura. Irmãos, não é questão de estilo ou forma, é questão da sinceridade da nossa adoração, Louvado seja o nome do Senhor. Mas graças a Deus pela multiforme graça de Deus, há várias formas da gente expressar nossa adoração, e isso é maravilhoso. Noé tipifica Jesus Cristo. Olha o que diz o texto lá de Lucas: porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Nada contra casamento, né, irmãos? Afinal de contas, né, Marcelo? Nós vamos ter um aí logo, logo, né? Está chegando. Irmãos, orem por mim, irmãos. Orem por mim, essa semana vai ser difícil. Então, tem gente que está aí nessa, só quer casar, pô. E tem uns que estão ficando noivos, tem uns que estão marcando data, né? O Facebook é uma benção que você fica sabendo quando é que é as datas do casamento dos membros da tua igreja, tudo por Facebook, tá? E a gente vai sabendo. Mas o que isso está dizendo, irmãos? Que as pessoas não estão buscando a Deus. Não é proibido casar, nem constituir família, mas nós temos que buscar a Deus. Vigiar, estar atento. Quem crê que Jesus está voltando, diga amém. Você crê mesmo? Então você tem que vigiar, você tem que batalhar ao lado de Jesus, você tem que ganhar a alma, não é? Então Noé entrou na arca, veio o dilúvio, e é assim, irmãos, é assim, você tem que estar preparado, avalie a vida toda noite, deita a sua cabeça no travesseiro e fala: Senhor, alguma coisa errada, fala: Senhor, não quero dormir. E se Jesus volta, você está dormindo? Mas lógico, né, irmãos, Jesus nos deu uma grande salvação, ninguém vai perder a salvação, né? Porque, sei lá, esqueceu de alguma coisinha, mas a gente tem que estar sempre avaliando e buscando o Espírito de Deus. O vinho de Noé, nós trocamos pelo gozo do Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Noé era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua... A gente conhece a história, eu não quero falar nada sobre essa história, mas nós trocamos o vinho de Noé. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Posso ouvir um amém ou não? Glória a Deus. Como é que a gente se enche do Espírito Santo? Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, deixando aquela atmosfera da presença de Deus encher a nossa vida. A família de Noé tipifica os salvos, os crentes. Lá em Apocalipse diz: e cantava um novo cântico, tu és digno de... Quem estava cantando era os 4 seres viventes e os 24 anciões estavam cantando,
e dizendo: tu és digno de receber o livro, abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdote e para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. É o milênio, é a 7ª dispensação do Senhor, quando a igreja for arrebatada, comemorar as bodas do Cordeiro, e depois vem reinar com Jesus. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhões de milhões. Olha os anjos lá louvando a Deus, irmãos, nós vamos estar junto com eles. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, aleluia, Jesus, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O arco-íris, um sinal nos céus, tipifica a volta de Jesus. Então se verá o Filho do homem vindo nas nuvens com poder e glória. Interessante, né? O arco-íris é o sinal do céu da aliança de Deus com Noé. A vinda de Jesus nas nuvens da glória é um sinal visível de que o Senhor voltará. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Aplicação da mensagem, irmãos. Como está a minha aliança com Jesus Cristo? Como está a tua aliança com Jesus Cristo? Analisa, vê se está tudo bem. Se estiver tudo bem, glorifique a Deus. Se alguma coisa tem que acertar, acerte a tua vida com Deus. Você tem que se perguntar assim: Jesus é dono da minha vida? Ele é o Senhor da minha vida mesmo? Eu sou de Cristo, Ele me salvou, eu recebi essa salvação. Não estamos falando de igreja, irmão, estamos falando de Jesus. Como é que está a tua relação com Jesus? Essa aliança é fantástica com Ele. Outra pergunta: como está a minha expectativa da volta de Cristo? Já fiz agora, a maioria diz que está aguardando, desejosa. Olha, eu quero ver o cristão caba-macho, aquele cristão que quando falta uma semana para o casamento diz assim: prefiro que Jesus volte essa semana do que eu casar no sábado. Esses são os caba-machos, né? Eu falo isso, mas há 25 anos atrás o pessoal já brincava com a gente, falava assim: ó, Jesus pode voltar antes de você casar, né? Mas irmão, o céu é muito melhor. O céu é muito melhor. Os prazeres transitórios da vida, casamento é uma bênção, mas o céu é muito melhor. 3. Como está a minha preocupação com quem ainda não é salvo? Com quem ainda não são salvos?